Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o Nobre Príncipe da Paz. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos de Ellen White que servem como complemento daquilo que estudamos durante toda essa semana. Nós tivemos a possibilidade de poder perceber nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Isaías as promessas que o Senhor Deus fez no sentido de que o Messias ele viria para poder resolver os problemas da nação, para poder estar com a nação, para trazer paz, para poder trazer luz para aqueles que estavam vivendo em grandes trevas. Ellen White falando sobre a questão da vinda de Cristo Jesus e o que custou para o Pai e o Filho decidirem salvar a humanidade através da encarnação. No livro Deserto das Nações, na página 49, ela diz o seguinte: o coração do pai humano se compadece do filho, olha a fisionomia da criança e treme ao pensar sobre os perigos da vida, anseia proteger seu querido filho do poder de Satanás, bem como guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar o mais amargo conflito e o mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito para que o caminho da vida fosse garantido aos nossos pequeninos. Nisso consiste o amor. Maravilhe-se, ó céu, e admire-se, ó terra. Esse texto é realmente fantástico. Nele, a Ellen White vai comparar duas coisas: a paternidade, a preocupação que os pais têm com seus filhos ainda pequenos, com os problemas que esse mundo oferece, as tentações que o inimigo coloca, os perigos que esse mundo oferece. E ela vai dizer que, de certa forma, foi exatamente esse o sentimento do Pai em relação a Cristo Jesus, ao permitir que Cristo fosse exposto a todo tipo de tentações, de maneira muito mais intensa do que qualquer ser humano jamais será tentado a passar. E mais do que isso, ter que passar pela experiência de carregar sobre seus ombros o peso da culpa pelo pecado da humanidade. Só relembrando que esse peso, quando foi colocado sobre Jesus, foi tão intenso que fez com que ele suasse grossas gotas de sangue. Não foi a cruz que matou Cristo Jesus. Quando o seu lado foi perfurado pela lança, depois que ele já tinha morrido, saiu sangue e água. O sangue havia sido coagulado. Alguns especialistas mencionam que provavelmente o coração de Cristo se partiu por causa da grande angústia que ele acabou experimentando por causa do peso dos pecados da humanidade sobre ele. É bem verdade que Cristo Jesus, ele decidiu vir para poder estar conosco, ele decidiu estar junto conosco e passou por zombaria, por escárnio. Ninguém foi capaz de poder compreendê-lo, nem mesmo sua mãe e seus irmãos. Lembre-se que no momento em que as críticas começaram a aparecer em relação a Cristo Jesus por parte dos líderes do Sinédrio, a mãe e os irmãos de Jesus foram até onde ele estava pregando, mandaram que ele saísse, porque eles pretendiam levá-lo à força para casa, achando que ele tinha enlouquecido. E ele vai fazer a sua famosa declaração dentro de casa, dizendo: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ninguém foi capaz de poder compreendê-lo. No momento em que ele foi preso, todos o abandonaram. O mais próximo de alguém que esteve presente no momento do seu julgamento foi João, que conseguiu autorização para poder entrar, e Pedro, que ficou escondido no meio da multidão e que ainda assim o negou duramente durante 3 vezes. Portanto, ele passou por circunstâncias para poder nos salvar que somente a eternidade poderão nos mostrar o tamanho da doação que ele acabou fazendo. O segundo texto é da Signs of the Times, de 5 de março de 1896, também de Ellen White, onde ela diz assim: Cristo foi quem consentiu em atender às condições necessárias para a salvação do homem. Nenhum anjo, nem homem era suficiente para que a grande obra fosse realizada. Somente o Filho do Homem deveria ser levantado, pois apenas uma natureza infinita poderia encarregar-se do processo redentivo. Cristo aceitou conectar-se aos desleais e pecadores e participar da natureza do homem e dar seu próprio sangue e dar a si mesmo como oferta pelo pecado.
nos concílios celestiais, a culpa do homem foi medida, a ira pelo pecado foi estimada, e ainda assim Cristo anunciou sua decisão de assumir a responsabilidade de cumprir as condições pelas quais a esperança deveria ser estendida a toda a humanidade caída. Jesus não veio para cá, para o nosso planeta, sem saber exatamente o preço que ele teria que pagar. Quando ele decidiu, por exemplo, se encarnar e tornar-se realmente da família humana, porque ele tinha que ser do tronco de Jessé, ele tinha que ser da família de Davi, ele tinha que ter carne e sangue humanos. Sem isso, ele não teria possibilidade de poder nos salvar. Ele tinha que ser o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, o segundo deveria vencer. E para que isso pudesse acontecer, ele misturou a sua essência divina com a natureza humana de um jeito que não dá para desmisturar. De um jeito que ele não teria volta. Ele assumiria a forma humana para todo sempre. E seria um de nós para todo o sempre. Ele é um de nós, ele é nosso irmão mais velho, ele é o nosso redentor, ele é o nosso advogado, é o nosso juiz, ele é o representante da família humana. Por isso, depois da sua morte e ressurreição, nós podemos, como o autor da carta aos Hebreus vai dizer, nós podemos entrar de forma ousada diante do Pai e reivindicar as bênçãos que ele prometeu em sua palavra, em nome de Cristo Jesus, porque ele é o nosso representante pelo que ele fez. Ele mediu, ele sabia o preço que ele deveria pagar para poder ser o nosso representante, e ainda assim ele o fez. Teria sido tão mais fácil varrer a sujeira para baixo do tapete? Teria sido tão mais fácil destruir a humanidade com a força de um único pensamento? Mas ele decidiu vir e assumir a culpa pelos pecados da humanidade, tornar-se um de nós. E ele não apenas veio, ele poderia ter vindo de manhã cedo, morrido ao meio-dia, ressuscitado no fim da tarde e voltado para o céu. Em um dia teria resolvido todo o problema. Mas ele veio e foi um conosco durante mais de 30 anos. Ele viveu, ele comeu conosco, ele sofreu conosco, teve sono, fome, angústias, sentiu-se solitário, sentiu-se abandonado, para que ele pudesse ser um conosco. Dessa forma, quando ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, nós temos a possibilidade de poder entender que tem alguém que nos entende lá no Santuário Celestial. Quando você ora a Deus dizendo, Senhor, está difícil, estou com vontade de desistir, Ele pode dizer, eu também já me senti assim. Senhor, estou cansado, Ele pode dizer, eu também estou. Senhor, perdi um ente querido, Ele vai poder dizer, eu também perdi. Ele experimentou aquilo que a humanidade enfrenta hoje, mas Ele venceu em todas as coisas e nos oferece a possibilidade de podermos também vencer. Vamos agradecê-lo por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por ter decidido vir e ser um conosco. Obrigado, Pai, porque nós temos salvação e vida eterna em Ti. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajude a podermos viver próximos do Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?